1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 10. Vamos ler o capítulo inteiro, né? São somente 10 versículos. A vinda do Senhor Jesus e a salvação. Paulo, Silvano, ou Silas, tá? Silvano é outro nome para Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Desta forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então iniciamos mais uma carta, e já no capítulo 1 podemos observar sofrimento. Sofrimento e verdadeiro cristianismo combinam. É o que nós enxergamos em todo o Novo Testamento. E o Espírito Santo também combina, porque nós lemos de novo o Espírito Santo aqui, trabalhando na vida, né? Esses crentes. Como nós estudamos hoje pela manhã, o ministério do Espírito Santo. A cidade de Tessalônica foi fundada em 315 a.C. por um dos generais de Alexandre, o Grande. Ele batizou aquela cidade com o nome da sua esposa, Tessalonique, é o nome dela. E essa cidade existe ainda hoje. Nos dias de hoje ela existe lá, essa cidade. Às vezes você pode encontrar com o nome de Salônica. Se você colocar no mapa, no Google, Tessalônica, você encontrará ela lá, na Grécia. O tema proeminente das duas cartas aos Tessalonicenses, tá? A primeira e a segunda, é o retorno de Cristo, o arrebatamento. As duas cartas têm sido chamadas, elas têm sido carinhosamente chamadas por cartas escatológicas. As duas cartas contêm 136 versículos, sendo que desses 136, 42 falam sobre o futuro. Então é bastante, são vários versículos, não é um que outro. Às vezes nós temos 2, 3 versículos que falam de um assunto em toda a Bíblia, né? Aqui nós temos em apenas duas cartas pequeninas, só 136 versículos, 42 deles falam sobre o futuro. E nós temos o último versículo aqui, né, do capítulo 1, versículo 10, falando da ira vindoura. Na primeira carta, nós notamos uma relação entre a vinda do Senhor Jesus e vários temas da vida cristã. Nós veremos durante o estudo dessa série de Tessalonicenses os 4 temas referentes à vinda de Jesus, referente ao arrebatamento. O primeiro tema de hoje é qual? Lembra do título? A salvação em relação ao arrebatamento. É o primeiro tema. Mas não é só a salvação em si, só o dia que eu fui salvo e pronto. É a salvação, o desenvolvimento da salvação, o viver a salvação. É isso que Paulo está se referindo aqui nesse capítulo 1. Um crente não pode apenas receber a salvação e
que deve viver a nova vida em Cristo. O ensino do arrebatamento da igreja deve nos alertar sobre a vida cristã. Muitos cristãos acabam sendo relaxados em suas vidas porque não dão muita importância para a vinda de Jesus. Muitos enxergam a volta de Cristo como algo longínquo. Parece que nunca vai acontecer. Mas o arrebatamento é iminente. Os tessalonicenses esperavam a volta de Cristo em breve. Eles esperavam a volta de Cristo logo. Se você lê as duas cartas, principalmente a primeira carta, você percebe que eles esperavam Cristo voltar rápido. Eles estavam preparados não para entrar. Se você lê a carta dos Tessalonicenses primeiro, você vai perceber que eles não estavam preparados para viver mais muito tempo nesse mundo. Eles estavam se preparando para a volta de Cristo. Eles não estavam se preparando para viver os 7 anos da tribulação. Eles não se prepararam para isso. Não estavam fazendo estoque de nada. Eles estavam se preparando para o arrebatamento. Na segunda carta, o próprio Paulo teve que advertir eles: alguns entre vocês não trabalhem, não, vocês têm que viver a vida. Ou seja, eles estavam, Cristo vai voltar, então vamos esperar, ele já vai voltar, nem precisamos estudar, trabalhar, comer e, sei lá, né, se desenvolver na vida. A grande verdade é que a volta de Cristo é iminente, tanto o arrebatamento como a segunda volta, no final da tribulação. Porque nós sabemos que é 7 anos a tribulação. A primeira metade, 3 anos e meio, a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Então soubemos que, acabando os 7 anos, Cristo vai voltar, mas ninguém sabe quando e nem o horário. A Bíblia não diz que é assim: acabando os 7 anos, à meia-noite e 1 minuto do outro dia Cristo volta. Não é isso, a gente não sabe. Não sabe quantos dias vai vir depois dos 7 anos. O arrebatamento é iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento. É como uma tragédia, um tsunami, um terremoto. Pode acontecer a qualquer momento, pegar todo mundo de surpresa. Mas eu estou dando essa referência de uma tragédia com respeito à iminência do arrebatamento, não com relação aos resultados. Os resultados da volta de Cristo serão uma bênção para os salvos, e sim, serão uma tragédia para os não salvos. Aí sim. Os Tessalonicenses viviam intensamente suas vidas de salvos, suas novas vidas em Cristo. Tudo por causa da sensação e da esperança de que Cristo voltaria em breve. Muitos crentes odiernos são ousados em pensar diferente. Não, Cristo não vai voltar nada, ele vai demorar para voltar. Eu vou falar, não hoje eu quero ver se consigo entrar nas visões, 6 ou 5, não lembro agora. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 visões do arrebatamento, vou colocar ali para os irmãos verem. E quero tocar num assunto, um pouquinho do dispensacionalismo, e quero falar do dispensacionalismo chamado progressivo, que é o que está em voga entre o meio regular. E que eu não sou, eu sou revisado. E mais adiante eu vou falar um pouco do pós-tribulacionismo, que é o arrebatamento no final dos 7 anos, para o início do milênio. Os Tessalonicenses parece que eles não criam no pós, porque eles não estavam se preparando para passar os 7 anos de tribulação. Eles estavam vivendo a vida tão intensamente, a vida cristã. Eles estavam aproveitando. Eu não sei o que eles pensavam. Daqui 1 semana Cristo volta. Eles nem imaginavam isso. Eles percebiam que era iminente. Então eles viviam de forma intensa a vida cristã. Agora, se eles soubessem que Cristo voltaria só perto do milênio, quando
chegar mais perto a gente olha. Mas agora, não, de boa, né? Não, eles estavam lá. O que pensavam, logo aconteceria. E estavam certos. Porque é iminente, a gente não sabe. Nós deveríamos pensar como eles, os Tessalonicenses. Versículo 1. Paulo Silvano, ou Silas, tá? Esse Silvano aqui é o mesmo Silas, é um outro nome para Silas, o companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a nós outros. Então a saudação da carta. Paulo e Silas é que fundaram aquela igreja, na verdade Cristo, né? Através de Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária. E por que Timóteo está no meio aqui? Porque Paulo e Silas não puderam voltar para lá, senão eles iam lá. A coisa foi feia lá do lado deles, então eles não puderam voltar. Então enviaram Timóteo, e Timóteo ficou um tempo com eles lá, porque Timóteo não tinha ido a primeira vez, então o nome de Timóteo estava limpo lá na cidade, o nome de Paulo e Silas estavam sujos, né? Se aparece aqui, já era para vocês. E perseguição na igreja. Então Timóteo foi. E ficou um tempo lá com eles. Por isso que aparece aqui Timóteo no início saudando a igreja. Então Paulo e Silas foram os que levaram o evangelho àqueles irmãos. Mais tarde Timóteo passou um tempo lá. E ele foi verificar a fé daqueles irmãos. E ele, verificando a fé, ele pôde relatar a Paulo a fidelidade daquela igreja, a fidelidade que eles tinham a Deus, e o bom testemunho que eles estavam tendo, apesar da perseguição que estavam enfrentando. E nós podemos enxergar isso no final dos versículos, não é? Olha lá, ó, de novo no final do versículo, ó, versículo ali 8, não, 7 já, do 6, tá? Desculpa. De fato, vos tornastes nossos discípulos do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 7. Dessa forma, vocês se tornaram o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Já pensou, nós recebemos uma carta aí de alguém, ó, vocês, Igreja Batista Vitória, se tornaram o padrão de fé para todas as igrejas de Curitiba e região e Paraná. É isso que eles estão falando aqui. Versículo 8: porquanto, a partir de vocês, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Então Paulo está dizendo, olha, a gente não precisa falar mais nada sobre vocês. O testemunho de vocês, a fé de vocês é a melhor propaganda para o nome de Cristo. Está correndo a fama de vocês por toda a Macedônia e a Acaia. E ele diz no versículo 9: eles estão relatando de que forma nós somos bem recebidos por vocês, de que maneira vocês se converteram dos ídolos e foram para Deus e servem ao Deus vivo e verdadeiro. Eles estão relatando isso. O versículo 9 começa assim, ó, todos eles relatam. Tem um testemunho que vinha de fora. E ele termina ali, no final do versículo 9, vocês se converteram dos ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho. Ou seja, vocês estão servindo a Deus enquanto vocês aguardam a vinda de Cristo. Vocês não estão relaxados, vocês não estão de braços cruzados, vocês estão servindo a Deus enquanto Cristo não vem, vocês estão servindo. Vocês estão esperando Cristo, com a expectativa da vinda dele. Enquanto ele não vem, vocês estão lá, trabalhando na fé. É importante observar a posição que se encontrava aquela igreja. Eles eram uma igreja porque estavam em Deus e no Senhor Jesus. É isso que o texto fala, eles estavam em Deus e no Senhor Jesus. A posição deles. Uma verdadeira igreja é uma igreja que está em Deus e no Senhor Jesus. E essa é uma posição que ninguém poderia mudar na vida daqueles irmãos. A perseguição não poderia mudar isso. Isso dava certeza para eles de que eles poderiam continuar vivendo intensamente a fé em Cristo. Paulo deseja para aqueles irmãos paz e graça. É o que ele fala no versículo 1, né? O autor escreveu que aqueles sem graça e sem paz estão em total pobreza, ainda que possuam todas as riquezas do mundo. Aqueles com graça e com paz são infinitamente ricos
ainda que passem por aflições e perseguições, que era o caso dos Tessalonicenses. A graça de Deus expressa todo o seu amor e todo o seu favor a nós. A paz com Deus é a salvação que nos reconciliou com Ele. E por isso viemos a ter paz com Deus, porque fomos reconciliados com Ele. Nós não vivíamos em paz, nós não estávamos em paz. Mas o sangue de Cristo nos reconciliou e agora nós temos paz com Deus. Já a paz de Deus é diferente. Paz com Deus é isso, salvação. A paz de Deus é a sua inestimável presença e cuidado diário sobre a vida de um salvo. Então, paz com Deus é a reconciliação, e a paz de Deus é a sua presença diária em nossas vidas, em todos os momentos que nós precisamos. Então não seja daqueles crentes que trocam a paz de Deus pelos prazeres do mundo. Não seja daqueles crentes que trocam a graça de Deus, que trocam o seu favor pelo favor do mundo. E se isso tem acontecido, volte-se. Como os Tessalonicenses, converta-se dos seus erros. Versículo 2: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Que maravilha! Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por conhecer vocês, por sermos irmãos em Cristo e amigos. Paulo era grato a Deus por salvar aqueles irmãos. Em toda essa carta, nós poderemos encontrar relances da gratidão da parte de Paulo com relação àqueles irmãos. Isso mostra a alegria que os Tessalonicenses estavam dando para Paulo, que levou o Evangelho para eles. O ministério ele pode ser árduo, ele pode ser sacrificante, mas é muito recompensador quando se sabe esperar pacientemente pelos frutos. Uma das maiores recompensas ministeriais é ver o povo crescendo espiritualmente, é ver o povo satisfeito em Cristo, e domingo após domingo, alegres, mesmo diante das dificuldades. Paulo estava vivendo isso. Muitos, infelizmente, querem o bônus do ministério, mas a maioria deles não querem o ônus do ministério. Muitos querem o bônus, mas não querem o ônus. Paulo se sacrificou muito, o ônus, mas recebeu a recompensa, o bônus. O foco de Paulo era as pessoas, não que outras coisas não sejam importantes, mas Paulo era grato pelas qualidades espirituais daqueles irmãos. Seguidamente, pessoas têm me perguntado como está indo a igreja. E a minha resposta é: muito bem, graças a Deus. Não tenho palavras para expressar a gratidão a Deus pelo que Ele tem feito nessa igreja e pelas pessoas que dela participam. E deve ser assim o nosso coração. Versículos 3 ao 5. Recordando-vos constantemente na presença do nosso Deus e Pai do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder do Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Ó Paulo falando aqui, ó. Vocês sabem como que nós procedemos quando estávamos entre vocês para o benefício de vocês. Que exemplo, né? Nesse mundo hedonista, nesse mundo egoísta, que é tudo para mim, Paulo não. Eu me esforcei em benefício de vocês. Paulo não estava agradecendo a Deus somente porque na vida daqueles irmãos havia fé, esperança e amor, que havia coisas que devem caracterizar, né, qualquer crente. Mas Paulo agradece pelo que essas três coisas haviam produzido na vida deles. Paulo não está dizendo só assim: oh, obrigado porque eles têm amor, eles têm fé, eles têm esperança. Paulo está agradecendo: olha, obrigado porque o amor, a fé e a esperança que o Senhor colocou no coração deles tem produzido neles frutos.
frutos. Ninguém consegue ver fé. Você consegue ver fé? Ninguém consegue ver a esperança. Ninguém consegue ver o amor. Mas eles podem ser expressos e manifestos de maneiras tangíveis e definidas na vida dos cristãos. E é com relação a isso que Paulo é grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Por causa da fé, da esperança e do amor, aqueles irmãos estavam produzindo frutos visíveis, frutos que abençoavam a vida de outras pessoas. Como popularmente dizemos, eles estavam vivendo a vida cristã na prática. Fé genuína é demonstrada ou manifestada naquilo que realizamos. Nós fizemos aquilo em que cremos. Isso é verdade para uma vida, para uma fé cristã, ou para quaisquer outros tipos de fé. As pessoas realizam, fazem aquilo que elas acreditam, que elas creem. A verdadeira fé em Cristo produz boas obras. O Álvaro escreveu que a genuína fé em Cristo traz uma salvação que, por seu turno, mudará a vida e as obras daquele que crê. Então, antes de Cristo, eu agia dessa forma porque eu cria dessa forma. Eu tinha uma cosmovisão secular na minha vida, mas agora com Cristo eu fui transformado, recebi fé que vem de Deus e mudei a minha visão de vida, mudei a minha cosmovisão de mundo. E agora é por esse motivo que eu ajo diferente do que eu agia antes. Agora, o amor verdadeiro é uma força impulsionadora do cristão que ama o Senhor. E por que ama o Senhor? Esse amor o impulsiona e o motiva a trabalhar para o Senhor em prol do Evangelho, em prol da igreja, referente aos irmãos, em prol do mundo perdido, para levar o Evangelho, as boas novas ao mundo. Um crente descuidado, um crente desleixado na sua vida cristã, geralmente é um crente em que o seu amor pelo secular é maior do que o seu amor pelo celestial. E por fim nós temos a esperança, a qual produz perseverança na vida do cristão. Por eu ter esperança da volta de Cristo, nesse memorial, então eu persevero como um cristão na vida cristã, apesar das dificuldades, porque Ele voltará, Ele me levará, eu vou morar com Ele no céu. Um cristão que tem esperança nas promessas do Senhor é um cristão paciente e perseverante em continuar firme e fiel aos mandamentos de Deus. Um crente descuidado, desleixado na sua vida cristã, geralmente é um crente que perdeu suas esperanças no Evangelho de Cristo. Isso é certo. O crente que tem amado mais as coisas seculares, ele perdeu a sua esperança. Ele não tem mais esperança muito sobre as coisas celestiais, sobre o futuro, sobre as promessas de Deus. Precisa voltar a ter esperança nisso novamente. Ora, nós não sabemos como isso acontece, mas acontece de alguma forma. O IRB relata que um professor, isso nós sabemos como acontece, porque isso nós mostramos, é expresso em nossas obras. O amor, nós não enxergamos o amor, a esperança e a fé, mas nós podemos ver os resultados que isso traz em nossas vidas. No verso 4, olha lá o verso 4, nós encontramos uma doutrina dele. Qual doutrina é? Veja lá no verso 4. Eleição. A doutrina da eleição. Você crê que você é um eleito de Deus? Se você falar não, porque tem medo de te chamar de outra coisa, você não é bíblico. Porque a Bíblia ensina a doutrina da eleição. É uma doutrina que confunde alguns e deixa outros assustados. Alguns até rotulam outros dependendo do seu ponto de vista. Mas a grande verdade é que essa doutrina é bíblica e devemos crer nela. Não podemos ignorá-la, principalmente para aqueles que se sentem desconfortados. Deus desejou assim:
desejou nos salvar, nos elegendo para a tal salvação. Agora sim, tem aquilo que eu estava falando antes, não sabemos como isso acontece, mas acontece de alguma forma. Wesley, ele relata que um professor do seminário, certa vez disse para ele o seguinte: tente explicar a eleição divina e você pode acabar perdendo o seu juízo. Tente se livrar dela e você perderá a sua alma. Maravilha! Tem alguns ficando loucos aí, né? Ou tentando ser o bambambam da teologia no mundo, ou no Brasil mesmo, né? Agora, nós temos que crer nela, porque ela existe e está lá. Nós precisamos estudá-la. Enquanto vivemos desse lado do céu, jamais seremos capazes de entender o conceito da eleição em sua totalidade. Só os orgulhosos dizem que entende. Conforme o verso 5, Paulo tinha certeza de que os tessalonicenses eram salvos, pois a salvação deles foi por meio do poder do Espírito Santo, mas a palavra precisou ser anunciada por alguém e outra pessoa precisou receber e crer nessa palavra. Não sei se esse é o seu caso hoje. Você precisa receber as novas do Evangelho. Mas o Evangelho também foi pregado através da vida justa de Paulo e Silas. E você pode perceber que eles agiram de forma que os tessalonicenses foram beneficiados. Você já ouviu alguém que, sendo confrontado, diz o seguinte: Deus sabe da minha vida. Paulo e Silas estavam se esforçando, não somente para agradar a Deus, honrando e glorificando, mas também se esforçavam em ter um viver correto para beneficiar as vidas de outras pessoas. Então não devemos usar essa desculpa. Deus sabe da minha vida. Não. As pessoas sabem também. Como que é o meu testemunho? Como que eu estou vivendo? Porque as igrejas e crentes de Acaia e Macedônia sabiam da fé, da palavra e do testemunho dos tessalonicenses. E os tessalonicenses conheciam o testemunho de Paulo, o esforço de Paulo em beneficiá-los. Deus é a primeira prioridade, os outros são segunda prioridade. A grande verdade é que tudo está ligado. Não tem como fazer um sem fazer o outro, é automático. Alguém que deseja se esforçar para agradar e honrar a Deus, automaticamente se esforçará para beneficiar outras pessoas com sua própria vida. Então, assim, se eu quero agradar a Deus, eu vou usar minha vida para agradar outras pessoas, com o básico. Versículos 6 ao 10. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Dessa forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Portanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais no céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então os tessalonicenses não receberam a palavra de Deus de qualquer jeito, como mais um caminho, ou mais uma segurança, mais um ídolo. Não, eles receberam a palavra de Deus para se tornarem discípulos de Cristo. Não foi fácil receber a palavra de Deus, porque foi ao meio de muita perseguição. Receber a palavra de Deus no meio de perseguição é um grande risco para quem a recebe. Mas mesmo com o risco, os tessalonicenses a receberam com alegria. A vida extraordinária de fé daquela igreja era notada em toda a região. Eles eram um padrão de vida cristã. Paulo nem precisava falar sobre o testemunho deles. A maneira santa daquela igreja viver nesse mundo estava se espalhando pelas demais igrejas, e isso com certeza estava atraindo os olhos de outras igrejas para eles, além dos olhos dos perseguidores, né? Então o exemplo correto daquela igreja estava atraindo outras
pessoas para o seu meio. Também seu exemplo correto estava incentivando outras igrejas a seguirem se esforçando para seguir o exemplo dos Tessalonicenses. Olha que maravilha aqui, ó. Olha um padrão para nós. Se nós, como igreja, vivermos uma vida correta, nós atrairemos outras pessoas para o nosso meio. E nós seremos exemplo para que outras igrejas, que porventura estejam andando de forma desordenada, se esforcem para voltarem aos trilhos. Essa é a melhor propaganda para a igreja. E eu sou sincero em dizer que fico feliz em ver nossa igreja andando nesse caminho. Devemos prosseguir assim, nunca recuar. Penso que uma das coisas que mais me chama a atenção na igreja dos Tessalonicenses era a sua alegria em servir ao Senhor. Penso que isso era o que chamava a atenção dos outros. Como pode eles serem alegres em servir ao Senhor perante as dificuldades? Perante as dificuldades que a igreja enfrentava naquela cidade, eles ainda são alegres. Eu acho que isso é o que mais chamava, uma das coisas que mais chamava a atenção para os outros ao seu redor. Interessante é que os Tessalonicenses deixaram os ídolos quando encontraram Deus. Ou melhor, eles deixaram os ídolos quando foram convertidos para Deus. Essa sequência é muito importante, porque eles primeiro encontraram Deus, experimentaram que Ele era muito melhor que o mundo, que os seus ídolos. Por terem encontrado Deus, eles descobriram que Ele era a verdade, Ele era o amor verdadeiro. Nós precisamos tomar muito cuidado aqui, porque nós temos a tendência de querer reformar pessoas. Não se reforma pessoas. Você recebe a pessoa do jeito que ela está, toda virada. E aí você prega o Evangelho. E ela aceitando, experimentando, como os Tessalonicenses, aí sim ela vai deixar os seus ídolos. Mas infelizmente tem crentes de igrejas que querem reformar. Não, você tem que entrar para a igreja, nos trinque. Me mostra de Gênesis e Apocalipse, onde que está isso escrito? Aqui não está em Tessalonicenses, né? Então isso é muito importante, porque a igreja tem a tendência, de agir erroneamente com a visão de reformar as pessoas para depois recebê-las. Interessante o que escreveu Stigman. Abre aspas, você não deixa os seus ídolos por alguma razão e dolorosamente tenta encontrar Deus. O que acontece é que você descobre algo da beleza, da glória e da grandeza de Deus, e vendo e desejando isso, sente-se disposto a abandonar as coisas baratas e vulgares, nas quais outrora acreditava poder achar satisfação. Fecha aspas. Então não se reforma. As pessoas não têm que mudar por minha causa, por minhas regras, por meus padrões. As pessoas precisam mudar por causa do Evangelho, do poder do Espírito Santo. Aí sim, então eu preciso pregar o Evangelho. E veja o verso 10 agora. Novamente, enquanto aguardais no céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Peço a sua paciência, irmãos. Eu quero trazer essa parte final, é a parte ali que fala do arrebatamento. Os Tessalonicenses deveriam servir a Deus até o momento do arrebatamento da igreja. Os Tessalonicenses esperavam que tal arrebatamento logo aconteceria. E tudo indica que eles ainda não estavam entendendo que a volta de Jesus se daria em duas etapas. A primeira etapa do arrebatamento da igreja, antes da tribulação, antes do início da tribulação, e a segunda etapa no final dos 7 anos da tribulação, para iniciar o seu reino milenar. Pode colocar o gráfico lá, faz favor. Agora, por que eu creio que este verso está falando do arrebatamento da igreja? Que esse verso ali fala, eu já vou explicar sobre o gráfico aqui, tá? Aí, já vou explicar. Mas vocês perceberam que o verso no final fala que nos livra da ira vindoura? Então alguém pode argumentar que a morte pode livrar um crente da ira vindoura, não é certo? A morte pode me livrar. Se eu morrer como crente, eu serei livre da ira vindoura. E se a morte vier durante a ira?
de Deus. Se a morte vier na metade dos 7 anos de tribulação, a morte não me livrou da ira. A morte tem que vir antes de iniciar a tribulação, para que me livre. Então, não cola, não fecha, não dá certo. Enfim, não parece que os tessalonicenses estavam pensando assim. Eles aguardavam do céu a vinda do Senhor, que viria para livrá-los da ira que viria ao mundo. Então eles precisavam ser tirados desse mundo, a ira viria sobre eles. Também não era este o momento em que Jesus iniciaria seu reino milenar. No milênio não haverá derramamento da ira de Deus, somente na tribulação. Então os crentes precisam ser livres do tempo em que a ira de Deus será derramada, que são os 7 anos da tribulação. Isso sustenta a visão pré-tribulacionista quanto ao tempo da vinda do Senhor, o arrebatamento. E tudo indica que os tessalonicenses não estavam se preparando para passar pela tribulação. Como eu falei no início, como aparece naqueles programas lá nos Estados Unidos, o pessoal fazendo estoque, né? Estocando um monte de coisa para o final do mundo, a guerra nuclear. Eles não estavam esperando isso. Eles não estavam esperando nem guerra nuclear nem nada. Eles estavam esperando a volta de Cristo, que vai livrar deles de tudo isso. Agora, nós temos aqui, ó, a igreja, que é o momento que nós vivemos, tá? E temos essa linha aqui, ó. E depois lá no final do milênio. Existem 5 visões sobre o arrebatamento. A primeira visão é a minha e tem que ser a sua, tá? Eu preciso conversar. Aqui, pré-tribulacionismo. A visão pré-tribulacionista, que é o arrebatamento da igreja antes do início da tribulação. Está lá. Olha que maravilha. Nós cremos nessa aqui, tá bom? Aqui nós temos, daqui ó, até aqui nós temos os 7 anos de tribulação. O período de 3 anos e meio e a outra metade, a final. Então essa é a primeira visão. A outra visão chama-se mesotribulacionista, que é uma visão que diz que a igreja será arrebatada no final da primeira parte, no início da segunda, né? Ou seja, a igreja será livrada da grande tribulação, que essa parte é a grande tribulação. Tribulação é daqui até aqui, e aqui nós temos a grande tribulação, onde vem os 7 selos, as 7 trombetas, esqueci os outros 7 lá, que vem nessa parte, a pior parte da tribulação. Esse aqui, hoje em dia, não está sendo muito divulgado, tá? Depois nós temos a pré-ira. Esse aqui está sendo bem divulgado, inclusive no meio regular. Aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos também, né? A pré-ira, que será um pouquinho depois ali da metade da última metade. Por causa do Apocalipse 11:15, que eles relacionam com 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16. E eles entendem errado aquilo lá. Eu vou mostrar para vocês. E depois nós temos a outra visão, a pós-tribulacionista. Por isso que eu coloquei a igreja aqui, uma flechinha, porque nós vamos aqui, ó, eu vou aqui. Mas os outros, eles não vão aqui também, porque, né, com todo respeito, está errado. Todo mundo vai aqui. Mas aí pode vir a seguinte pergunta: mas se alguém é um pós-tribulacionista? Pós-tribulacionista é que a igreja será arrebatada no final dos 7 anos de tribulação, e logo ele já vem para o milênio. Então está vendo aqui, ó, quem é pré será arrebatado, Jesus Cristo vem, pega a igreja, leva, e nós vamos ficar no céu, 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 e daqui a pouco, pum, nós descemos para o milênio, com Cristo. Tá? Só que, então, pode ter um argumento assim, ó, desses 3 aqui pode ter um argumento. Mas que diferença faz se vier aqui, aqui ou aqui? Bom, aqui faz uma grande diferença, porque a igreja vai passar pela tribulação, então não existe nem esperança, né? Eu vou passar mesmo, vou sofrer tudo aquilo lá. Está em Apocalipse, em Mateus 24 e outros, né? E aqui? Não, mas então aqui, ó, aqui eu não vou passar, porque os 3 primeiros anos e meio não será tão
Difícil, né? Vai começar a ser difícil daqui, e pior ainda daqui, ó. Mas aí vem a questão da esperança. Se eu vou ainda longe ainda, então eu posso ser rebaixado na vida cristã. Agora, se é aqui, a gente não sabe nada, nem hora, nem dia, eu preciso fazer como os Tessalonicenses. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Então, 1, 2, 3, 4 visões. A quinta visão eu coloquei aqui embaixo, porque, então assim, ó, as visões mais que estão mais em voga hoje é a pré-tribulacionista, a pré-ira e a pós, tá? A mesma nem tanto, e essa aqui menos ainda, hoje em dia. É o arrebatamento parcial, ou seja, um grupo vai ser arrebatado aqui, os bem fiéis, os mais top, os crentes mais top serão arrebatados aqui. Os menos top, em algum lugar por aqui. E assim vai indo, ó. Os piores ainda no meio, vai piorando. Daí aqueles últimos mais bagaceiros vai ser bem lá no final. Então assim, é o arrebatamento parcial. Não é a intenção de ofender ninguém, tá? 1 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado nem de fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha que interessante. Tem gente por aí escrevendo em nosso nome. Estão escrevendo cartas e dizendo, Paulo está escrevendo. Pseudônimos, né? Não creio nisso. Não é assim. O dia do Senhor não chegou ainda. Porque, olha o que Paulo está falando. Vocês não estão vivendo dentro da tribulação. Porque eles estavam preocupados. Será que o dia do Senhor chegou e nós não fomos? Então não era arrebatamento. Então nós estamos vivendo a tribulação. E Paulo está dizendo, calma gente, o dia do Senhor não chegou ainda. Não creia nessas cartas escuras que estão sendo rolando por aí, em nosso nome. 2 Tessalonicenses 2, 15 e 17. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então Paulo está dizendo, olha, calma, sigam os ensinamentos que vocês aprenderam desde o início. Não mudem, não se preocupem. E 2 Tessalonicenses 3,11, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Então Paulo está dizendo, olha, o arrebatamento vai vir, mas enquanto ele não vier, trabalhem, vivam a vida cristã. Agora, essa ira da qual o verso está falando, não pode ser a ira do inferno também. Os Tessalonicenses já eram salvos. Portanto, eles já eram livres da ira do inferno. Cristo já havia liberto eles dessa ira. Por isso eles não estavam preocupados com essa ira, mas com outra ira. Uma ira que ainda estava por vir sobre o mundo. Eles estavam aguardando o Senhor Jesus do céu para os livrar dessa ira que viria sobre o mundo. Aqui. E essa ira no versículo 10 não é especificada. Como agora aqui então, como os progressivos afirmam que haverá a ira de Satanás, a ira dos homens e a ira de Deus. E por não estar especificada, tudo indica que a ira por vir ao mundo engloba todas elas: a de Satanás, a dos homens e a de Deus. Agora, o que são esses progressivos? Então, existem alguns sistemas de teologia que envolve escatologia, eclesiologia, e que envolve também soteriologia, e que envolve também hermenêutica, né, que é a forma de interpretar a Bíblia. Então eu vou colocar aqui por ordem que foi sistematizada, não vou colocar aqui por ordem que estava sendo praticada.
Vou explicar isso. Então começa com aliancismo, dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, que é o que eu sou, e que ele não contradiz o dispensacionalismo clássico. Ele expande, ele complementa. Depois vem o dispensacionalismo progressivo, que é o que está acontecendo em nosso meio regular, Paraná e fora, Brasil. E esse dispensacionalismo, o grande teólogo que tem contribuído muito no Brasil, Augusto Nicodemos, ele conversa. Agora ele desdenha do dispensacionalismo revisado, que é o que eu creio. Eu falo isso porque tem um vídeo dele no YouTube, então só se ele mudou, tá? Ele tem que tirar o vídeo de lá. Depois vem o dispensacionalismo integral, integrativo, e depois vem o hiper dispensacionalismo, e por último temos o aliancismo progressivo. Então, só para dar uma explicada aqui, dispensacionalismo progressivo, ele se aproxima do aliancismo, e aliancismo progressivo se aproxima do dispensacionalismo. E o dispensacionalismo integral é uma via do meio, mas ele está mais perto do dispensacionalismo revisado. Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse dispensacionalismo progressivo, ele está em voga no nosso meio, nas nossas igrejas, em pastores, seminários. Ele é bem ensinado. E eles creem aqui, ó, pré-ira, eles creem dessa forma o arrebatamento da igreja. É dessa forma, a maioria deles. Alguns não, mas a maioria. Arrebatamento aqui. Então eles dizem o seguinte: não, é que a igreja vai passar pela ira de Satanás e pela ira dos homens aqui, ó. O que a igreja não vai passar é pela ira de Deus, que é as 7 trombetas, os 7 selos, né? Que é aqui, ó. Quando começar a primeira trombeta ali, é que a igreja não vai passar. É isso que eles ensinam. Só que a ira aqui em 1 Tessalonicenses não é especificada que ira é. Então é a ira total, toda ira, qualquer ira. A ira dos homens de Satanás e de Deus. Então os Tessalonicenses não estavam se preparando para passarem pela tribulação. Isso indica que eles entenderam o ensino de Paulo de que Cristo voltaria para os livrar dos 7 anos de tribulação. E tudo indica que eles estavam ansiosos para o retorno de Cristo, indicando que eles já estavam se despreocupando de viver a vida cristã no restante de... nem todos, né? Mas a vida no restante de tempo que lhes faltava. Porque Paulo fala, alguns de vocês voltam a trabalhar. Bem diferente do conselho de Jesus para pessoas que iriam passar pela tribulação. Qual é o conselho de Paulo para os Tessalonicenses? Olha, continue vivendo a vida cristã, ainda não é o momento. Agora, quando Jesus foi falar para judeus que iam passar pela tribulação, olha o que Jesus fala em Mateus 24, 15 e 22. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dele coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, mais uma vez aqui, aquele tempo será encurtado. Então, se os Tessalonicenses fossem passar pela tribulação, o conselho de Paulo seria parecido com o conselho de Jesus aos judeus que realmente vão passar pela tribulação. Mas o conselho de Paulo foi diferente. Se esse fosse o caso dos Tessalonicenses, Paulo os aconselharia a se prepararem para passarem pela tribulação. Vocês têm que ter ali, sei lá, na internet, o governo não vai controlar, vocês não tem que fazer isso, cuidado com os selos, não sei o que, estoquem coisa, vão morar no meio do mato, ficar longe do governo das coisas aí, né? Não, Paulo não falou nada disso. Mas quando Jesus falou para os judeus, olha, vocês vão estar aqui,
Então, quando vocês virem esse sinal, vocês corram, fujam. Jesus estava os advertindo, precavendo eles. Lembra que nós vimos hoje pela manhã que Jesus precaveu os seus discípulos quanto à perseguição e o Espírito Santo? E Paulo não precaveu aqui os Tessalonicenses, porque não, vocês não vão passar por lá. Para que eu vou precaver vocês? Vocês não vão passar?